Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas se me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ombro, que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com ele. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks. Um podcast feito por neurologistas para todos. Neste episódio, vamos conversar com dois psiquiatras sobre temas que se situam na fronteira entre a neurologia e a psiquiatria. Temos connosco a doutora Inês Homem de Melo, formada em psiquiatria no Hospital Magalhães Lemos, tendo pertencido à equipa dedicada às perturbações do neurodesenvolvimento no adulto, incluindo perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e perturbações do espectro do autismo. Tem formação em intervenção sistémica familiar e terapia de casal, psicoterapia interpessoal e terapia focada nas emoções, e é formanda de psicodrama pela Sociedade Portuguesa de Psicodrama. A par da medicina, a doutora Inês Homem de Melo estudou também canto lírico e canto jazz no Conservatório de Música do Porto. O doutor Gustavo França é também psiquiatra formado no Hospital Magalhães Lemos, onde exerce funções e é responsável pela consulta de neurodesenvolvimento no adulto e colaborador na Unidade de Clínica Médico-Legal Psiquiátrica. Tem competência em avaliação do dano na pessoa pela Ordem dos Médicos e tem formação em psicodrama pela Sociedade Portuguesa de Psicodrama. Ambos fundaram recentemente a Clínica do Quinto Andar, onde viemos gravar este episódio. Nós achamos que esta conversa poderia ter um grande valor, visto que a neurologia e a psiquiatria têm historicamente uma origem comum. Embora tenha havido uma certa clivagem entre as duas áreas ao longo do tempo, que levou a que evoluíssem como duas especialidades médicas distintas, elas mantêm ainda assim muitos aspectos em comum, quer do ponto de vista do seu substrato, que reside no cérebro, da neurobiologia das doenças que abordam e do facto das doenças neurológicas se manifestarem frequentemente por sintomas psiquiátricos e vice-versa. Tudo isto mantém a fronteira entre as duas especialidades muitas vezes ténue e, por isso, queria começar por vos perguntar como é que vem esta clivagem entre a neurologia e a psiquiatria. Eu vejo com grande pena, foi o meu estágio do internato preferido. Saí dos 3 meses com um grande desejo de continuar e acho que este divórcio traz um prejuízo para ambas as partes. Das coisas que eu mais gostei foi assistir a consultas com um neurologista ao meu lado em que o neurologista me perguntava e eu também perguntava e foi mesmo tipo, sentia que estava a aprender uma língua nova. E depois ao final do dia pensava, isto é um disparate, nós todos nos dedicamos ao cérebro, não é suposto eu sentir uma língua nova, é suposto eu sentir complementaridade, um novo capítulo gramatical, quanto muito. Ou seja, foi um misto de uma grande excitação de aprender muito num curto espaço de tempo, com uma grande pena de porque é que nós não trabalhamos juntos. Eu adorava ter um neurologista no meu serviço, a tempo inteiro. Como também acho que a neurologia devia ter um psiquiatra a tempo inteiro. Pronto, esta é a minha opinião. E de resto acho que é um movimento que em alguns países está a ser feito de reencontro das duas especialidades. Ora bem, é uma questão de facto muito complexa. Antes de mais, eu não sei se de facto faz sentido falar em clivagem ou num divórcio. Talvez hoje as especialidades estejam até mais unidas e é interessante porque ao mesmo tempo que existe cada vez mais uma hiperespecialização dentro da neurologia e da psiquiatria e com um grande avanço que existe efetivamente em termos de conhecimento das doenças neurológicas e das doenças psiquiátricas, à medida que vai existindo de facto esse avanço nas várias camadas, nos vários níveis de conhecimento que existem, pode também fazer cada vez mais sentido uma perspectiva mais global, uma perspectiva conciliadora, portanto não tão clivada, uma perspectiva mais neuropsiquiátrica. Porque efetivamente, muitas das vezes estamos a falar das mesmas doenças, ou seja, o cérebro para todos os efeitos é só um cérebro, não é? Ninguém tem 2 cérebros. Portanto, muitas vezes estamos a falar das mesmas doenças vistas por visões um bocadinho diferentes. E de facto no que diz respeito à neurologia e à psiquiatria é um bocadinho o que a Inês também dizia, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, não é? Passando um bocadinho a este clichê. Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Lindo. Muito bem, Inês, obrigada por este momento. Bem, mas voltando um bocadinho ao que vocês estão a dizer, eu percebo
ambas as partes e de facto acho que há uma tentativa de que nos voltamos de certa forma a unir, mas depois na prática eu pelo menos acho muito difícil encontrar essa união ou encontrar possibilidades dessa união, desse encontro. É quase fazemos consultadoria a outra especialidade, não é? Quer nós a vocês e vocês a nós. Pelo menos é o que eu sinto na minha prática. Não sei se tens outra experiência, Gustavo, para dizeres que achas que nos estamos a voltar a aproximar ou se tens ideias de como fazer. Sim. Aqui também dá-se o caso de um aspecto muito interessante, que é, na maioria das especialidades, por exemplo, em oftalmologia, não é? Quer dizer, o único médico especialista no olho humano é o oftalmologista, não é? Não há propriamente nenhuma divisão ou partilha em termos de território científico. Nós aqui, a neurologia e a psiquiatria, partilham efetivamente o mesmo órgão, ou seja, todas as nossas doenças, as doenças psiquiátricas, não há dúvidas nenhumas, e nós sabemos disso, que são doenças do cérebro, não é? Portanto, estamos aqui a partilhar o mesmo órgão. Claro que muitas das vezes, há bocadinho a Inês falava na ideia de vermos o doente quase ombro a ombro ou lado a lado com o neurologista, não é? E isso, de facto, é o que deveria idealmente acontecer, e não propriamente aquele modelo que a Sandra agora falava da consultoria, não é? Ou seja, existir aqui quase uma passagem, às vezes até de responsabilidade, uma certa dialética, não é? De, ok, agora eu vou transferir de facto estas dúvidas para o doente. Isso é completamente diferente de uma visão unificadora de partilha de lado a lado, que era o que a Inês dizia. Partilhamos o órgão mais ou menos. Se formos para aquela velha dicotomia mind and brain. Não é? De que forma é que é? Nós quase que há uma visão um bocado simplista de que o neurologista vê alterações em estruturas, não é? Vê uma alteração num exame, enquanto que o psiquiatra analisa a mente, não é? E de que forma é que a mente se estruturou e de que forma é que essa mente interage com o resto do meio ambiente e nas circunstâncias em que ela existe. E esta questão da consultadoria também é interessante. É como se um psiquiatra trata um doente neurológico pelos seus sintomas, se está deprimido, não é, trata sintomas, enquanto que nós também vamos tratar sintomas num doente psiquiátrico, em vez de olharmos para o doente de uma forma, digamos, mais holística. Agora, como fazer? E mesmo dentro da psiquiatria, cada vez mais há uma corrente que é mais ou farmacológica ou estrutural. E também gostava de saber a vossa opinião sobre isto. O que é a psiquiatria nesse contexto, não é? Até ao final do século XX, diria que a psiquiatria era brainless. Tipo, ninguém queria saber da neurobiologia, não havia grandes fármacos, estavam a aparecer. Os primeiros psicofármacos a sério apareceram nos anos 60, na década de 60, 50, 60, e então era muito só psicoterapia, era o que havia. Entretanto, nos últimos anos passamos um bocadinho a um extremo de mindless, ou seja, isto é tudo fármacos, uma busca pela neurobiologia, que no nosso caso não é tanto a estrutural, mas sim a nível dos circuitos, não é? O Gustavo é que me explicou assim na altura, eu adorei, que o psiquiatra tem que ver um filme do cérebro. O neurologista pode ver uma fotografia. Nós em fotografia, a não ser raríssimas exceções, não encontramos nada. E então, agora muito um mindless. Finalmente, agora no presente, estamos a tentar conciliar novamente com os psiquiatras antigos, mais uma postura psicoterapêutica, humanista, verdadeiramente biopsicossocial, e eu acho que é isso que distingue mais hoje o psiquiatra do neurologista, que é nós temos esta visão de onde é que esta pessoa vem, onde é que ela vive, os papéis que desempenha na sua vida, esta doença nesta pessoa, e se calhar vocês mais rigorosos, o que é que se está a passar neste cérebro, e não tanto o que está fora do cérebro da pessoa, o que está em casa, qual o trabalho, se está triste ou não com aquilo que se está a passar com ela. Pronto. Nesta era, neste momento atual, eu diria que temos imenso a aprender. Essa foi a sensação que eu tive neste meu mindless, que no meu caso eu tenho uma postura muito de psicoterapia,
eu no estágio de neurologia senti que havia uma lacuna imensa no internato de psiquiatria em neurobiologia. Eu estava do género, às vezes dizia a gozar aos neurologistas: meu Deus, na psiquiatria não nos ensinam o que é o cérebro. Tipo, eu literalmente estava a aprender as estruturas e as vias, porque depois na psiquiatria nós pouco falamos. E este E o aspecto, contrário também, não é? e este aspecto que a Inês diz é interessante, porque de facto tem muitas doenças neurológicas, não é? Muitas delas, se nós pensarmos, quer dizer, o neurologista pode fazer um diagnóstico de uma doença neurológica com um MCDT, uma biópsia cerebral, um exame de neuroimagem, e o diagnóstico está lá, não é? O nosso diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico em que de facto é muito contextual, é quase até às vezes uma perspectiva ecológica mesmo. A forma como o sintoma se manifesta num dado contexto histórico familiar e a forma como essa manifestação causa impacto na vida da pessoa. Ou seja, aí é algo de bastante diferente e único na psiquiatria. Depois também há outro aspecto que é os sintomas em neurologia, não é? Os sintomas e sinais em neurologia, aqueles que muitas das vezes são objetivados num exame neurológico clássico, por exemplo, são algo de corporais, não é? São sintomas tipicamente, seja déficits ou não, mas são sintomas que se manifestam no corpo. Enquanto que, efetivamente, os sintomas psiquiátricos muitas das vezes manifestam-se ou no pensamento ou no humor, ou seja, é também um território bastante diferente e forçosamente também, eu diria, mais complexo. Uhum. Eu queria pegar aqui nesta questão para quem nos ouve, porque esta conversa tem o objetivo de ser ouvida por qualquer pessoa, independentemente da sua formação. E às vezes é um bocadinho, para nós pode ser muito claro falar sobre mente e cérebro, não é? Mas para muita gente provavelmente são a mesma coisa, ou são conceitos muito abstratos, principalmente do que é que nós estamos o que é que nós queremos dizer quando dizemos que tratamos a mente, não é? Se queremos separar mente e cérebro, do que é que nós estamos a falar exatamente? Isto não sei se conseguem explorar um bocadinho isto. E a outra questão, quando a Inês estava a dizer e o Gustavo, que os sintomas psiquiátricos na doença psiquiátrica são muito mais contextuais, não é? Tem a ver com o filme é a história da pessoa, o contexto, não é? Todas as suas vivências, mas tudo isso se manifesta porque há substâncias químicas e ligações entre neurónios que se alteram devido a essa circunstância. Portanto, no fundo, continua a haver uma alteração no cérebro, certo? Mas que se manifesta na mente da pessoa, não é? Através de alterações na mesma bioquímicas e através das ligações dos neurónios, mas que se conseguem tratar não só com fármacos, mas com a alteração do contexto, não é? Conseguem explorar um bocadinho isto? Como é que se explica isto às pessoas? Porque às pessoas faz muita confusão, não é? Porque é que o neurologista não pode tratar se ele também sabe disto do cérebro? Eu acho que há uma metáfora, pronto, que é daquelas que mais se usa, que pode ser interessante, até acho que as pessoas percebem neste sentido do hardware versus o software, não é? Em que aqui o cérebro seria o hardware, não é? O disco rígido, não é? E a mente aqui poderia funcionar como um software que pode ser podem existir várias versões de software, não é? Mas sem o hardware, não é? Sem o hardware, de facto, por melhor que o software seja, não consegue funcionar, não é? Portanto, acho que esta metáfora pode ajudar nesta distinção. O filme e a fotografia é assim, a fotografia seria, por exemplo, uma ressonância e um TAC, e o filme seria a ressonância magnética funcional. Era isso que eu queria dizer com o filme. Ou seja, a doença mental, classicamente, na ressonância e no TAC, não tem alterações específicas, mas na funcional, já se consegue ver, sei lá, na POC, muito bem estudadas, as alterações em certos circuitos que se podem ver apenas num filme. Mas tirando uma fotografia, olhando para lá, para a dimensão do cérebro... E se nós mudarmos o filme, mudamos a função? Também, exatamente. Isso é uma das explicações para o funcionamento da psicoterapia. Através da psicoterapia, o hardware não vai mudar. Mas no software, sim. Portanto, há narrativas que depois se manifestam porque o cérebro as cria, mas se nós criarmos novas narrativas também podemos alterar o cérebro. Praticarmos novas coreografias, por
por exemplo, cada vez que eu penso que tenho as mãos sujas, a única forma de me acalmar é lavando-as, até ao dia em que não faço isso. Faço outra coisa e treino outra coisa, até que de repente tenho um circuito novo criado como um antídoto do primeiro. Isto é tudo no domínio do filme, nada no domínio do hardware, da fotografia. Claro que aí se calhar a metáfora não funciona tão bem, mas de facto a ideia seria, atualizando o software ou trabalhando no software, conseguir produzir efeitos que de facto durassem e tivessem um efeito modificador do hardware. Claro que pegando um bocadinho naquela distinção que há bocadinho falávamos entre a neurologia e a psiquiatria, de facto é uma distinção muito complexa e insatisfatória, provavelmente muito insatisfatória. Aliás, se nós pensarmos, por exemplo, uma doença como a esquizofrenia, não é? Claramente nós sabemos que tem muito de problema de hardware, não é? Enquanto que num extremo quase oposto, as doenças neurológicas funcionais ou alguns tipos de cefaleias, não é? É muito mais software do que hardware, ou seja, daí que esta distinção entre psiquiatria e neurologia às vezes não é apenas no que diz respeito à base neurobiológica ou até aos circuitos neuronais que estão envolvidos, às vezes é numa base também convencional, às vezes por convenção, não é? A dada altura, por exemplo, as epilepsias há 50, 70 anos, muitas das vezes eram até vistas pela psiquiatria, não é? Portanto, há algumas áreas que de facto é quase por convenção, e por convenção as esquizofrenias, as perturbações psicóticas são neste momento, sem dúvida alguma, tratadas pela psiquiatria. As doenças do movimento são tratadas pela neurologia. Se calhar daqui a 50, 100 anos todos seremos eventualmente neuropsiquiatras que depois irão afunilar eventualmente numa área mais específica em áreas. Ia perguntar isso, se olharmos para todas estas doenças como em última análise sendo resultantes de um processo bioquímico ou de uma alteração estrutural, se podemos imaginar que a longo prazo exista uma neuropsiquiatria ou se também temos de alguma forma, e isto, quer dizer, no meu caso, aquilo que era mais apelativo na neurologia, acho que todos os neurologistas também são fascinados pela psiquiatria, acho que é inevitável. Para mim, pessoalmente, era a ideia do subjetivo ou daquilo que eu não consigo ver ou que não consigo compreender e que não consigo controlar, uma questão minha, não é? Que se calhar me fez achar mais apelativa para praticar ou que conseguiria viver melhor como neurologista do que como psiquiatra. Ter algo mais mensurável, não é? Sim, mas acho que também aquilo que define a psiquiatria, eu acredito que há muito que nós nunca vamos conseguir ver nem justificar com alterações estruturais ou bioquímicas, não é? O ser humano, acho que nós achamos que algum dia vamos compreender, e não sei qual é a vossa opinião, isto também já é um bocadinho... Sim, isso é a dificuldade de fazer uma correspondência entre o software e o hardware. Ou seja, nós até podemos chegar a um ponto de sofisticação de conseguir explicar completamente o hardware, não é? O cérebro humano, e podemos ter alguma dificuldade em, por exemplo, chegar até aos aspectos qualitativos da experiência e da subjetividade, ou seja, a forma como depois o software interliga com o hardware e nos dá a experiência, não é? E esse é sem dúvida um desafio, e a psiquiatria de facto não deixa de ser ainda, se nós quisermos, um ramo da medicina que lida mais com a subjetividade, podemos dizer, não no sentido forçosamente negativo, mas no sentido de que as experiências e os sintomas são muitas vezes interpretações e até construções, muitas das vezes, e narrativas que a própria pessoa faz. Não é? Eu queria só dizer uma coisa que eu acho... é uma coisa em que eu penso muitas vezes... até neste contexto agora do surgimento da inteligência artificial e do medo que as pessoas têm, ou de algumas pessoas têm, de que se torne consciente, e muitas vezes esquecemos que o cérebro só existe porque está ligado a um corpo, não é? E portanto muitas das coisas que acontecem no cérebro nós não as sentimos verdadeiramente no cérebro, porque o cérebro não sente, nós sentimos o corpo, não é? Quando eu sinto que algo me dói, eu estou a sentir no corpo, há uma alteração no corpo que me faz sentir, não é? E isso que estavas a dizer de, mesmo que o neurologista diagnostique porque está a ver num exame,
a doença não vai ser a mesma na pessoa X e na pessoa Y, porque elas não só têm essa história de vida e o seu contexto serem diferentes, mas porque têm corpos que se sentem de maneira diferente, não é? E que é impossível traduzir isso, não é? É impossível tu percebes qual é que é a vai ser sempre experiência subjetivo. do outro. Como é que tu percebes a experiência do outro, não é? Como é que... Às vezes irrita-nos a pessoa estar a descrever uma coisa e nós acharmos que aquilo é impossível, não é? Porque não compreendemos, não é? Mas não invalida que aquilo não seja real. E temos que tratar esse sintoma, não é mesmo? Mas tem muito mais objetividade que nós, apesar de tudo. Uma das coisas que mais me fascinou na neurologia foi os filmes que faziam aos doentes do movimento. Eu era assim, ai meu Deus, nós na psiquiatria o que é que nós podemos fazer? Gravá-los a falar? Para mostrarmos uns aos outros? Porque os nossos sintomas são todos. Ora, a pessoa diz que está triste. Ok, triste. Pronto. Vem o brasileiro e diz de uma maneira. Vem o da Venezuela e diz de outra. Vem o português dos Açores e usa uma expressão que eu nem sequer nunca ouvi. Olha, desculpa, o que é que isso quer dizer? E diz uma coisa relacionada com as aves ou... Estão a perceber? É este nível, Claro. é este nível de subjetividade que se faz fronteira no limite com a literatura. Tipo, ansiedade. Ok, ansiedade. Na zona de Penafiel usam expressões tipo, tem marés... coisas assim, nós temos que, é muito cultural, é subjetivo a um ponto extremo. Vocês, os filmes do movimento, pá, e vêm e podem pontuar, E é uma área marcha. muito subjetiva para nós também, não Ela é? é subjetiva, sim, ainda é subjetiva na interpretação, embora cada vez haja mais tecnologia para depois medir, para percebermos se nós estamos a interpretar bem velocidade, não é? A velocidade da marcha, o pestanejo, a expressão facial. Isto há formas agora de perceber se o neurologista está a avaliar bem, mas na verdade, na prática, no dia a dia, é tudo muito subjetivo da nossa parte, embora com dados objetivos da manifestação corporal da doença. Mas há algumas doenças em que vocês também usam isto, certo? Por exemplo, a psicose tem manifestações físicas, corrija-me se eu estiver errada, que vos põe na pista de que aquilo é uma perturbação psicótica. Vocês descrevem, não é, o contacto, a forma como a pessoa se veste, como a pessoa se posiciona. Portanto, também existe qualquer coisa que faz parte do síndrome, certo? Certo, mas ainda assim aí estamos a falar de alterações do comportamento, não é? Que não é exatamente igual. Ou seja, por exemplo, o comportamento de alguém que está psicótico, não é? E estamos aqui a falar de alterações de facto comportamentais, não é exatamente o mesmo nível, por exemplo, de alguém que está a manifestar um tremor ou uma convulsão. Ou seja, apesar de tudo, são níveis de objetividade, são níveis de objetividade diferentes. Aquilo que a Inês de facto referia, nós de facto não temos um bisturi para separar o sintoma da realidade cultural. E enquanto que o neurologista pode estar em França, por exemplo, a ver taques de doentes portugueses com atrofia cerebral, por exemplo, e é um bocadinho irrelevante saber se são doentes portugueses ou são franceses ou são doentes espanhóis, porque são imagens, não é? Porque são imagens. Nós, de facto, nunca conseguimos separar o sintoma do contexto onde ele se manifesta. Nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos nem queremos. A mim interessa-me imenso em que família é que a pessoa vive. Por exemplo, muito perto de nós, uma pessoa com uma doença mental grave que vive na cidade do Porto, num bairro super movimentado, e uma pessoa com a mesma doença em Santo Tirso pode ser totalmente diferente, porque no meio rural há sempre alguém que dá uma mão, há sempre um primo que põe a pessoa empregada numa função mais simples, há menos solidão, mais solidariedade, enfim, e na cidade mais solidão, mais pessoas apressadas, completamente diferente. Pode ser uma pessoa que tem pouquíssima funcionalidade e qualidade de vida e os mesmíssimos delírios, as mesmas alucinações, e a pessoa está adaptada, até faz menos medicação. Ou seja, até mesmo uma interpretação da realidade pode fazer sentido num contexto religioso e cultural e noutro ser uma manifestação de uma doença mental porque está completamente desfasada daquilo que é normativo para aquela cultura. Lembro-me dos delírios, principalmente dos delírios místicos, não é? Que, quer dizer, se nós formos analisar delírios místicos no meio rural português, então tínhamos metade da população quase psicótica, não é? Estou a lembrar-me de um exemplo do que me lembro de quando fiz estágio, não é? Que, e eu que vim de um meio do interior de Portugal, havia delírios místicos que eu pensava, bem, se fosse a vizinha da minha mãe, se calhar eu acharia isto completamente normal, por exemplo.
Pois Sim. o normal Essa é a questão também do normal versus patológico, em que de facto também é muito dependente do contexto e da cultura em que a pessoa está inserida. Há bocadinho falaram da admiração que os neurologistas sentem pelos psiquiatras, mas atenção, eu garanto que esse sentimento também é mútuo, ou seja, é recíproco, é mútuo, é recíproco, porque efetivamente os psiquiatras, tal como a Inês acho que foi bastante clara nesse aspecto, admiram imenso os neurologistas e a história da própria psiquiatria, de facto, e a história da psiquiatria também confunde-se muito com a história da neuropsiquiatria. Aliás, se nós pensarmos num dos psiquiatras mais influentes da altura, o Freud, não é? Seria descrito na altura como um neurologista, não é? E a história da psiquiatria, ao longo de diversas fases e com intensidades um bocadinho variáveis, mas foi muito feita, ou seja, existiu sempre um esforço enorme em procurar a causa biológica das doenças mentais, até porque tirando na Grécia Antiga e noutros contextos, mas quer dizer, desde sempre, desde a época moderna, que se percebeu, quer dizer, os psiquiatras nunca tiveram dúvidas que as doenças psiquiátricas eram doenças do cérebro. A questão foi a dificuldade para conseguir chegar à etiologia, para conseguir chegar ao nível de conhecimento que hoje temos e, sobretudo, como a Inês disse, a terapêuticas biológicas eficazes. Foi de facto um longo caminho, provavelmente ainda falta mais de metade desse caminho, mas é um caminho muito de aproximação à neurologia. E isso também é um grande esforço que a psiquiatria tem. E que a neurologia também teria, por exemplo, a ganhar. Estou a pensar em aquelas áreas que tu falaste. Eu, na consulta de cefaleias, sentia muita vontade, às vezes, de pergunta-lhe se sofre de algum tipo de abuso em casa. Estava sempre com estas coisas porque, dor crónica, temos sempre que excluir experiências adversas, trauma, e eu achei que a neurologia não estava muito sintonizada nisso. Sim, depende de quem faz a consulta, não é? Por acaso tivemos um podcast aqui há tempos em que tivemos uma especialista, uma neurologista e uma paciente, pronto, que sofre de enxaqueca, sofreu de uma enxaqueca assim complicada, e que fez a pergunta direta à neurologista sobre qual era a relação de facto entre a patologia psiquiátrica e a enxaqueca, porque ela própria se apercebia que de facto as pessoas com enxaqueca sofriam muito mais de ansiedade, de insónia, de depressão, e se era isso que levava à dor de cabeça ou se a dor de cabeça levava depois aos sintomas psiquiátricos. Não vou chamar-lhe doença porque às vezes são mesmo sintomas. E a resposta não é fácil, porque parece ser um problema de base comum em que uma parte alimenta a outra, não é? A tua vontade era de explorar mais uma e nós estávamos sempre tendenciosos a explorar a outra, era isso, Inês? Era. E etiologicamente também ter uma visão mais que experiências adversas a pessoa pode ter tido lá para trás que possam explicar os dois fenómenos conjuntamente. Pronto. E acho que aqui também temos, e é um domínio ainda muito pouco explorado e do qual acho que nenhuma das especialidades infelizmente sabe muito, não é? Nas doenças neurológicas funcionais, que nós sabemos que vemos muito e que para nós também é muito frustrante e quase que parece, ou nos casos de dor crónica, como diz, já tanto que nós não sabemos e que de alguma forma eu acho que a nossa frustração e a nossa frustração com a nossa ignorância nos fazem quase desvalorizar, não é? Porque não vemos a alteração nos exames, não vemos nada que justifique aquele sintoma. É quase como se a pessoa não sofresse, quase como se a pessoa tivesse a fazer de propósito. E isso para os doentes pode ser mesmo dramático, porque aquilo que se pretende, aliás, em qualquer consulta médica é a validação do sofrimento, ou seja, esse quase devia ser um dos primeiros objetivos quase terapêuticos numa consulta, é o médico, seja de que especialidade for, validar a queixa e o sofrimento do doente. E estes doentes muitas das vezes de facto ficam numa situação muito complexa, não é? Em que eles de facto têm as queixas e têm uma verdade subjetiva de desconforto, de sintomática, seja ele qual for, mas o tal hardware, não é? De facto está tudo bem, ou pelo menos aparenta estar tudo bem, porque alguns estudos até demonstram que depois no follow-up destes doentes, muitos de facto desenvolvem doenças neurológicas e às vezes são alterações eventualmente menor no hardware que não se conseguem verificar naquele momento, mas de facto aí é um bom exemplo de uma grande dificuldade que a medicina de facto tem no tratamento destes doentes. E aliás a própria
também há uma derivação da psiquiatria, nomeadamente a psicanálise, não é? Surge muito com quadros funcionais, quadros de natureza histérica, ou seja, em que aí os primeiros psicanalistas acreditaram que, bem, de facto, estes doentes neurológicos, porque aqui ainda estamos antes da própria psiquiatria, mas estes doentes neurológicos que não têm, de facto, não conseguimos perceber porque é que eles têm estes sintomas, vamos então desenvolver aqui um tratamento um bocadinho diferente, a cura pela palavra, a psicoterapia, e, portanto, muitos, aliás, dos primeiros psicanalistas, o próprio Charcot, por exemplo, ou seja, houve muitas pessoas que, de facto, eram neurologistas, mas que perceberam que de facto havia aqui um subgrupo de doentes que precisavam de uma abordagem um bocadinho diferente. Mas, Cristina, aquilo que tu disseste de pedimos o exame, não encontramos nada, não temos nada para devolver ao doente, bem-vindo à psiquiatria. Isso é tudo o que nós fazemos. As pessoas queixam-se disto e daquilo, ouvem vozes, sentem-se tristes, têm ideias, têm pensamentos que não reconhecem como seus e que lhes causam muita angústia, acreditam ser pecaminosas, estar sujas. Estou aqui a dar exemplos de múltiplos sintomas psiquiátricos. Não se conseguem concentrar, não se conseguem relacionar com outros seres humanos, sentem dificuldade na empatia, you name it. E nós temos que trabalhar a partir daí. Sim. Pronto. Mas as pessoas, apesar de eu acho que já estamos numa fase muito melhor, mas ainda há muita resistência das pessoas em aceitarem que o problema vai ser resolvido pela psiquiatria. E nós temos um grande conjunto de doentes que nós viramos do avesso na consulta, porque pronto, a pessoa está mesmo convencida de que tem uma doença neurológica, porque realmente parece que tem, os sintomas apontam para uma doença neurológica, embora depois haja algumas incongruências, e nomeadamente com os exames, não é? Uma incongruência entre o que o doente sente e se queixa e depois o que os exames mostram. E depois, quando nós finalmente percebemos que muito provavelmente esta pessoa precisa de ajuda psiquiátrica, ainda há muita resistência das pessoas em aceitarem mesmo. Como é que eu agora, que tenho uma vida incrível, elas dizem, mas eu sou feliz, eu tenho uma vida incrível, nunca me aconteceu nada, como é que você não vê? Peça outra vez, de certeza que vai aparecer agora. Esta conversa que nós estamos a ter, pelo menos da minha parte, também tem um bocadinho este objetivo de deixar que as pessoas deixem de pensar no facto de terem sintomas psiquiátricos como sendo um estigma de algo. Uma doença psiquiátrica é uma doença. É uma doença, é isso, ou como seja, outra. não é falta de. As pessoas dizem assim, mas eu tenho muita força de vontade, não é? Não se trata de força de vontade para mudar o contexto. É preciso ajuda, não é? Às vezes dava-nos jeito que o nosso nome não fosse psiquiatra, fosse neurologista asterisco. Pois, muitas Ou vezes como se vê às vezes na rua, médico dos nervos. Sinceramente não sei se eles são neurologistas ou psiquiatras. Ou... E não sei se isso ajudava assim tanto, médico dos nervos. Médico dos nervos. Não sei, talvez. Ou como dizem os nossos colegas da psiquiatria da infância, dizem às crianças que são os médicos das emoções. Um emocionologista. Ou emocionologista. Porque esta palavra mete medo ao susto. Psiquiatra. Sim, porque Ou psiquiatra, não é? Muito estigma. Ainda assim, há pouco associado. estávamos antes de gravarmos esta conversa, estávamos a falar dos life coaches. Ninguém tem vergonha de dizer que é coach, ou que foi um life coach, ou que está nos grupos, mas depois tem muita vergonha de dizer que foram a psiquiatra, não é? Esta quase limpeza e criação deste nome, um washing, um brand washing, não é? De criar aqui um conceito de eu vou melhorar a minha vida, é o meu potencial, e enquanto que psiquiatra é só... Nesse campo acho que os brasileiros trouxeram uma onda ótima, que é a onda de dizer à boca cheia que andam no psiquiatra. Eu aprendi imenso com eles quando comecei a receber doentes do Brasil. Foi normalizado no Brasil. Meu Deus, eles falam super à vontade e dizem uns aos O outros. conceito de terapia também, terapeuta, não é? Ir ao terapeuta Pois. no Brasil. E até muda para o conceito de ok, eu estou a trabalhar, eu quero ser uma versão melhor de mim próprio, e portanto isso é bom. É como eu não quero comprar de uma forma leviana, mas eu estou a tratar da minha saúde como um todo, não é? Eu vou ao ginásio, eu tenho uma alimentação saudável, eu faço terapia, eu vou ao psiquiatra. É tudo não é? um conjunto de decisões para eu viver bem, viver feliz. Eu lembro-me quando fiz os estágios de psiquiatria no Magalhães Lemos, de um colega que fazia psicogeriatria, João Freitas. Não? João Freitas, Isso. exatamente. Sim. Peço desculpa estar a evocar o nome dele, mas lembrei-me E ele agora dele. Acho que não se importa. Acho que não se importa. Ele vai ficar contente. Mas lembro-me perfeitamente de ele dizer,
portanto, ele fazia psicogeriatria e tinha imensas pessoas idosas. Até me surpreendeu a quantidade de gente que ia naquela idade, realmente, pela primeira vez, tratar os seus problemas. Eu lembro de dizer, a psicoterapia não é para pessoas doentes, a psicoterapia devia ser para toda a gente. Ok, se calhar há pessoas que precisam de mais sessões, há outras que precisam... Quase como se tivesse que fazer parte do crescimento de uma pessoa, ter um acompanhamento emocional, que eu acho que em tempos houve, porque havia a religião e havia, portanto, o pároco da freguesia tinha um papel provavelmente terapêutico, pelo menos terapêutico, sim, porque terapêutico. havia uma certa paz, não é? E nem que fosse, lá está, por transmitir paz e por dar uma orientação. Eu acho que o padre, não é? Tinha treino, nem que fosse pela repetição da experiência. Mas sem dúvida, e sobretudo até por uma questão importante. Muitas das perturbações psiquiátricas, isto é quase uma coisa transdiagnóstica, é o conceito de culpa. O conceito de culpa nós vemos em doentes com perturbações obsessivo-compulsivas, a depressão major também. E uma coisa que os padres de facto têm, a Igreja, é esta ideia de confissão, de absolvição, e isso tem um efeito terapêutico enorme, de facto. E aí a religião, de facto, e as várias, quer dizer, foram-se apercebendo disso. E, portanto, sem dúvida alguma, claro que não chamaria um psicoterapeuta, um padre ou um psicólogo, mas, claro, no entanto, sem dúvida alguma, que tem ações extremamente terapêuticas e existia aqui um certo aspecto importante psicoterapêutico, eventualmente na Igreja, mas noutras associações mesmo, por exemplo, o serviço militar para muitas pessoas pode ter funcionado como a psicoterapia pode funcionar também para outras, no sentido da aquisição de rotinas, aquisição de regras, aquisição de competências. Portanto, são assim estruturas um bocadinho fora do âmbito da saúde, mas que são estruturas organizadoras também. Vocês acham que a forma como a comunidade está organizada, principalmente nas grandes cidades, não é? Traz prejuízo a esta estrutura emocional das pessoas? Ou seja, a forma como as comunidades funcionavam antigamente, vou dizer aqui há mais de 100 anos, em que as pessoas organizavam-se em grupos, tinham um sentido de partilha de responsabilidades, as mulheres tinham nos seus trabalhos e os homens partilhavam muito mais a experiência diariamente. Vocês acham que isso de certa forma era terapêutico ou o que eu estou a dizer é completamente descabido? Acho que houve algumas melhorias, por exemplo, no que toca à condição da mulher, isso aí estamos muito mais avançados, mas a sociedade antiga era muito mais solidária, eram menos pessoas. Nós hoje em dia, para além das pessoas do nosso círculo, estamos ligados de forma anónima a milhares e milhares de pessoas através das redes sociais. Portanto, podemos conhecer muita gente, mas termos uma sensação de ligação ao outro privilegiada, pouco. Portanto, estamos sempre neste confronto entre eu conheço muita gente, mas na verdade não tenho oxitocina que me chegue. Muita pressa, muito carro, muito ecrã e muito pouco contacto com a natureza. Basta pensar que o ser humano, ao longo de milhares e milhares de anos, evoluiu até um ponto em que eram pequenas comunidades, muita natureza, muito exercício físico e depois, num espaço curtíssimo, que são as últimas centenas de anos, foi-nos retirado esse contacto com a natureza, o exercício físico, as nossas pequenas tribos, e fomos postos em casinhas, por isso não é à toa que temos todos déficits brutais de vitamina D, estamos postos em casinhas, não corremos, não andamos, não andamos de braço dado, portanto, sem dúvida alguma, sem pestanejar, viver na cidade. E a literatura backs me up. Viver na cidade, no que toca à saúde mental, é muito pior. É muito pior. Queria aproveitar exatamente isso que dizes e puxando um bocadinho para a vossa área de eleição, de que forma é que vocês acham que estas alterações todas nos levam ao que parece ser, não sei se será correto usar o termo epidemia ou às vezes até por alguns dito como sobrediagnóstico de uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou PHDA. Cada vez mais nós ouvimos falar. Antigamente ouvimos falar muito nas crianças, hoje em dia cada vez mais nos adultos. De que forma é que essa alteração na sociedade nos leva onde estamos hoje e estamos a sobrediagnosticar o que é que nós sabemos e o que é que as pessoas devem saber sobre esta doença?
Pronto, essa é uma questão de $1 milhão, de facto. Não há dúvidas nenhumas, acho que pelo menos a percepção que nós temos na nossa prática clínica, e os estudos também parecem mostrar isso. Há mais pessoas, de facto, a queixarem-se, a apresentarem queixas atencionais, não é? E a procurar ajuda clínica nesse sentido. A questão do diagnóstico, do sobrediagnóstico ou do subdiagnóstico, isso depois também depende muito. O diagnóstico da PHDA é, de facto, também um diagnóstico por convenção, não é? Que se vai alterando, por exemplo, há mudanças da DSM-4 para a DSM-5, para a DSM-5-TR, e a evolução nos últimos anos, em termos nosológicos, tem sido no sentido de diminuir o cut-off necessário para o diagnóstico, um bocadinho na convicção de que é preferível diagnosticar mais e tratar mais, em termos de ganhos terapêuticos e de ganhos na funcionalidade. Até um bocadinho essa a perspectiva. Agora, de facto, aquilo que a Inês de facto disse das mudanças que aconteceram, as mudanças vertiginosas na nossa vida nos últimos anos, não é? Provavelmente o nosso hardware, não é? Não conseguiu acompanhar este ritmo de grande mudança, e não há dúvidas nenhumas que em termos de exigências atencionais e de funções executivas na vida contemporânea, não é? São muito maiores do que há 100 anos, quer dizer, se nós pensarmos há 100 anos ou há 200 anos, as pessoas iam trabalhar eventualmente para a terra, para o mar, não é? Faziam as refeições, havia alguns dias festivos no ano, não é? Mas quer dizer, a complexidade da vida, quer dizer, não há paralelo. Competitividade também. A competitividade, quer dizer, a vida era muito mais simples. Imagino que os dias até pudessem ser mais longos. Claro, com imensas adversidades em que as condições básicas que nós hoje muitas vezes temos por garantidas, na altura não eram. Mas a vida, efetivamente, em termos atencionais, não é? Em termos atencionais e de funções executivas, em termos cognitivos, a exigência, sem dúvida, em 2024, não é? A exigência é mesmo muito maior do que o que seria em 1904 ou em 1704, não há dúvidas nenhuma disso. Mas é importante realçar que este discurso que fizemos das mudanças de estilo de vida é muito mais relevante no que toca a todas as doenças com componente inflamatório, muito mais do que a PHDA, que tem um componente muito pouco inflamatório. Estou a falar da depressão. Agora a hipótese inflamatória da depressão é fortíssima. As do corpo todo, a obesidade, hipertensão, diabetes, pronto. É injusto pôr a PHDA para este campo, apesar da exigência, verdade, Gustavo está a dizer, a exigência está muito, muito atencional, é muito mais elevada, mas é daquelas doenças de que têm um correlato genético e neurobiológico muito grande desde a infância, tem muito pouca relação com etiológica, tem muito pouca relação com o upbringing, pronto, é genética. O estilo de vida é muito relevante, é para a depressão, para a ansiedade, para a esquizofrenia em certa medida também. Sim, mas só para ficar claro, mas aqui a questão é, imagina um pescador com a mesma carga genética de PHDA, se o trabalho do pescador for, vou para o mar, lanço a rede, venho para casa, a minha mulher, sei lá, faz-me comida, e estou a pensar no século XIX ou no século XVIII, é completamente diferente de alguém com a mesma genética, não é? Que já não é pescador. Porque a questão Exato. Desculpa, é só porque a questão partiu de se a questão é neurobiológica e genética, então porque é que de facto estamos a diagnosticar mais? Mas então, peraí, porque temos que definir a diferença entre as perturbações do neurodesenvolvimento, onde se inclui o autismo e a PHDA, e as doenças mentais mais clássicas, tipo depressão, ansiedade, doença bipolar, esquizofrenia. É que as do neurodesenvolvimento são de fabrico. Já se nasce assim, portanto é de raiz, a pessoa é assim, é uma forma de ser. A depressão não, de um belo dia começa-se a desenvolver a depressão e aí é que entra a hipótese inflamatória a incidir no cérebro lentamente. Embora também haja essa predisposição, não é? Que muitas vezes até corre nas famílias, vê-se muito bem. Também, mas enquanto que a genética da depressão é altamente... é uma doença multifatorial. É mais modificável pelos fatores... Muito mais modificável. Do que a PHDA, então. Tem uma heredabilidade, ou seja, a genética explica a depressão numa percentagem muito inferior ao autismo e à PHDA.
O que acontece é que estas do neurodesenvolvimento, os seus sintomas manifestam-se mais ou menos dependendo das exigências do meio. Essas são doenças... Eu vou para a PHDA só, pronto, que é mais fácil. A PHDA é uma perturbação da performance, ou seja, se a pessoa está a ser exigida, se lhe está a ser exigida poucas coisas, pronto, tem uma vida simples, é um pescador, a sua estrutura cerebral pode dar conta. Mas de repente, se a pessoa quer tirar um curso superior, por exemplo, a estrutura que tem começa a manifestar sintomas. É por isso que há pessoas que só começam a ter sintomas na vida adulta, porque até lá as competências que tinham foram dando conta do serviço. Então não há mais PHDA, há um contexto onde a PHDA se torna manifesta. Isso sim, Okay. Provavelmente sem dúvida. mais sem isso. dúvida. Claro que aqui o pescador, atenção, o meu ponto há bocadinho é o pescador de hoje não tem nada a ver com o pescador de há 200 anos, porque o Também. pescador de hoje, tem uma Também vida vai muito mais precisar, exigente, pois, muito mais mais a vida tecnológica. E complexa. também tem o smartphone a tocar Claro, e e e-mails, e também tem e e-mails para e-mails. responder e tem prazos para cumprir. E também anda no trânsito. E também anda no Dentro trânsito e tem que ir buscar os filhos, não sei a que hora. Sim. Mas é perigoso Ok, dizermos que é a nossa sociedade que está a Pois, era provocar essa- uma Ok, coisa que é ok. dentro da Então, está a psiquiatria, torná-la é o que é mais manifesta. genética, a gente sabe. Ok. Tipo, já nascem assim. Eram duas perguntas que eu tinha, acho que já respondeste a uma delas, não é? Porque há uma corrente, como saberão, muito em voga, que não despreza a genética da PHDA, mas que diz que provavelmente virá de uma situação de trauma. Não, isso está completamente disproved. Aliás, Ok. até está a haver agora um movimento Sim, da era comunidade isso que eu queria. dos investigadores da PHDA numa de não, porque é assim, mandar uma pedra ao charco, manda um homem. Agora, tirá-la de lá é preciso ir em 20 lá buscá-la. É como a história das vacinas e do autismo. Vacinas causam autismo. Disse um belo iluminado com base num estudo tipo ridículo, que não tinha evidência nenhuma. E agora, desconstruir Fazer, isto? não é? Uhum. Sim, nós vemos isso com muitos fenómenos fora da psiquiatria, não é? É E depois como também outra pergunta que é, uma doença então, como tu dizes, não é uma doença da sociedade, é uma doença do indivíduo. É do indivíduo, como ela responde nesta interface entre as exigências do meio e o indivíduo, é sempre uma interação entre as duas Como coisas. tu dizes, Exemplo, é o indivíduo na sociedade, não é? na Sim. sociedade e nas acomodações que recebe da mesma sociedade. Por exemplo, não é à toa que existe o estatuto de estudante com necessidades educativas especiais, agora também existe na universidade, não é só na escola. Por exemplo, uma estudante universitária com déficit de atenção, que tem um prejuízo da velocidade de processamento, ou seja, ela lê a pergunta mais devagar. Ou seja, ela não tem nenhum problema em interpretar as palavras, não tem nenhum problema em saber a matéria para responder à pergunta, simplesmente lê mais devagar. Justiça social para esta aluna. Mais tempo para resolver o exame. Pronto. Se a sociedade não se adaptar, então ela tem muitos mais sintomas, porque vai ter má nota no exame, fruto da sua perturbação. Desvantagem, Portanto, aqui a adaptação que a sociedade se faz a ela pode, no limite, resolver o problema dela. Por isso, o ter ou não doença, pronto, também se pode discutir, é doença ou é uma divergência, fenótipo, uma- característica. eu não? sou essa da neurodivergência. Eu gosto mais de usar a palavra, de dizer aos meus doentes, pá, tu és neurodivergente, em vez de dizer tu és doente, por causa disto, e digo-lhes mesmo, pá, num determinado contexto, tu podes ter dificuldades, no outro a seguir, vais fazer dinheiro da tua perturbação. Vocês acham que... Vais ser um comediante, vais ser o melhor comediante, como agora houve 2 coming outs recentes, o Fernando Alvim e o António Raminhos, que disseram que tinham PHDA, que tinham em certos contextos da vida a vida em frangalhos, mas que para fazerem comédia, Sim, mas vocês acham que em vez de estarmos a diagnosticar PHDA, agora vou pegar nas crianças e a estigmatizá-las, que é o que está a acontecer, não é? Os professores estão-se a queixar que têm miúdos em barda com PHDA e não sabem o que lhes fazer e não sabem como adaptar os currículos e não sabem como os integrar nas turmas e os pais estão exaustos de serem chamados à escola porque os filhos não se integram. Vocês acham que o sistema de ensino, visto que a PHDA se está a manifestar agora pelo tipo de sociedade que temos, que deviam pegar nessas crianças e visto que isto é uma neurodivergência e não uma doença,
potenciarem, porque essas pessoas têm um potencial, não é? Isto não é só um déficit, porque chama-se déficit de atenção. Déficit de atenção e hiperatividade. Portanto, nada nisto abona a favor da pessoa que o tem, pelo menos pelo nome que se lhe dá. Mas são pessoas com potencial, não são pessoas com atrasos cognitivos necessariamente, não é? Sim, claro que aqui entramos muito por um campo mais da pedagogia, não é? Ou seja, e do sistema de ensino, não é? Mas é que nós temos que ter um papel, senão ninguém nos vem buscar. Certo. E aqui o papel, por exemplo, o papel dos professores aqui é importantíssimo em muitas destas crianças e jovens, porque muitas das vezes é o professor aquele que primeiro sinaliza que alguma coisa não está bem com esta criança. Nem que seja pelo aspecto, e sobretudo um professor muito experiente, não é? Já viu e já ensinou muitas crianças e, portanto, eu não digo que tenha um olho clínico, porque não é disso que se trata, mas muitas das vezes tem este papel importantíssimo de sinalizar que alguma coisa não está bem. Agora, efetivamente, em termos de modelos de ensino, não é? De modelos de ensino, claro que é muito difícil, deduzo eu, não é? E não é tanto aqui a minha área, não é? Mas de facto nas escolas é muito difícil de ter um modelo de ensino 100% personalizado ou 100% inclusivo. Mas de facto não há dúvidas nenhumas que as crianças não aprendem todas da mesma forma, não têm os mesmos recursos cognitivos, nem as mesmas competências, não é? E, sobretudo, as pessoas com PHDA, as pessoas neurodivergentes, muitas das vezes trata-se de mecanismos de aprendizagem diferentes e não propriamente pessoas com menos capacidades intelectuais. Era isso que eu queria dizer, não tem que ser necessariamente uma dificuldade de aprendizagem, é uma forma de aprender que não está adaptada à forma como se ensina. Sim, a perturbação do desenvolvimento intelectual, ou seja, ter mesmo, como se diz, na população geral diz atraso mental, digamos assim, isso é um eixo independente, ok? A PHDA pode cursar com um QI supranormal, normal, infranormal, portanto são duas linhas sintomáticas independentes. Depois existem as perturbações de aprendizagem específica, é verdade, muitas pessoas com PHDA têm também dislexia e vice-versa, mas podem não ter. Podem ter ou não, toda a neurodivergência aparece muitas vezes em comorbilidade. O espectro do autismo, as perturbações de linguagem, as perturbações da motricidade, tics, por exemplo. Portanto, é importante as pessoas perceberem que ter PHDA e não ser inteligente não são sinónimos. Há um pouco essa confusão. Em relação aos métodos de ensino poderem ser adaptados, há escolas no primeiro mundo que se adaptam muito bem. Por exemplo, há escolas que têm pedais de bicicleta debaixo das secretárias, para os meninos hiperativos manterem sempre um movimento, se o quiserem, que têm secretárias de pé, que é para eles poderem estar aos saltinhos enquanto estão nas aulas. Estão a ver isto em Portugal, dá vontade de rir, não é? Em que os professores estão muito sensibilizados e se a criança sinalizar, pode sair, dar uma corrida e voltar lá para dentro. Atenção que o Estatuto de Necessidades Educativas Especiais, em algumas faculdades é possível que o tempo de exame tenha umas pausas em que a pessoa sai e volta, porque mais do que dar tempo extra, o hiperativo beneficia de poder sair e voltar. Pronto. Portanto, concordo contigo que nós temos que fazer um esforço maior de adaptação em vez de, se calhar, recorrermos a tanta medicação, porque há soluções. E a prova disso é que há pessoas que são diagnosticadas em adulto pela primeira vez, que uma pessoa vai ver em que tipo de escolas andaram. E eram escolas com um ensino super personalizado, os miúdos a serem sempre gratificados pelo seu sucesso. Portanto, estavam a gratificação e a motivação para o sucesso compensa muito o déficit de atenção, porque tem um correlato neurobiológico. O entusiasmo, a competição, corresponde à dopamina no cérebro, que é o que falta a quem tem PHDA. Pessoas ou universitários que em miúdos andaram em desporto de alta competição, que tinham pais e mães que se sentavam a estudar com eles num estudo de 1 para 1 altamente motivacional para a criança. Portanto, o que é certo é que essas pessoas que chegaram a adultos sem diagnóstico tiveram um percurso escolar um pouco diferente, mais quando vais adaptado. Analisar. E era outra pergunta também que eu tinha, porque esta questão de cada vez mais se falar nisso nos adultos e das pessoas até com recurso a redes sociais e a fontes, se calhar, menos fidedignas, fazerem autodiagnósticos ou diagnósticos a quem conhecem e até decidirem automedicar-se ou procurarem ajudas, pronto, se calhar menos confiáveis.
E se tu achas, quer dizer, havia sempre lá alguma coisa desde o início, não é? Algo que surge em idade adulta. Pois, essa é uma questão bastante complexa porque há alguns anos, portanto, há toda uma escola agora de investigação que defende o conceito e defende com provas clínicas e com investigação epidemiológica e investigação clínica de bastante qualidade, que defende um conceito de late onset ADHD, ou seja, de PHDA de início tardio, porque de facto um dos postulados era que efetivamente, quase um dogma da PHDA era que a PHDA tinha que se ter manifestado forçosamente durante o período de desenvolvimento, sendo que depois foi existindo uma oscilação entre os intervalos de idade, até aos 7 anos, até aos 12, depois havia algumas pessoas que até propunham até aos 16, e agora surge muito esta convicção de que alguns casos de PHDA podem ter de facto uma instalação na vida adulta. Mas isto cá está. Isto ainda é um conceito que está em debate, que está longe de ser consensual. Há uns que são aceitos como late onset, exemplo, tiveram um TCE grave. Sim, mas aí estamos a falar de quase uma PHDA secundária. Tiveram, TCE, por exemplo, esta coisa do Covid, do long Covid, tiveram uma complicação. Mas aí, das duas uma, ou é uma PHDA secundária, exatamente. estamos a falar de outro tipo de doenças, não é? Sim, não é? Há um déficit de atenção por uma lesão estrutural, quase, Sim. não é? Exatamente. Ou aí no caso do Covid, provavelmente há um fator que é um trigger, não é? Um despolutante para Sim. a doença se tornar Essa explícita. secundária, mas não é? com um tratamento idêntico. Aqui se calhar é primária, mas há um fator que a torna manifesta. Nós temos isto, por exemplo, muito em doenças autoimunes. Eu sei que não tem nada a ver, mas ou seja, há certas doenças que estão lá, mas há um fator que não causa lesão, lá está, estrutural, mas faz com que a doença se manifeste. Sim. Muitas vezes até é um evento de vida. Ou a pessoa já estava ali no fio da navalha, que é o que eu estou agora a receber, pessoas de meia idade, que viveram uma vida no fio da navalha, portanto, as competências atencionais estão ali mesmo quase a preencher critérios, mas depois de um evento destes, pum, tem um quadro muito exuberante. Até tem um filho com PHDA. Portanto, claramente a genética delas era nesse sentido, mas é depois da menopausa, é depois de um Covid, é depois de um TCE que o quadro lá para cima. Outros, vamos ver a infância e a adolescência, não havia nada, mas chamamos a mãe, chamamos o pai. Sim, o meu filho tinha sucesso escolar, mas era desporto de alta competição de manhã à noite, eram estas escolas que eu vos descrevi, andava em atividades cheia de uma, ia para a outra, cheia da outra, ia para a terceira. Portanto, eram miúdos que tinham canais e canais e canais de escoar a sua hiperatividade, e quando era para estudar só tinham 1 hora. E é agora ou nunca. Isto também é tudo coisas que é como se fosse uma medicação natural. É o miúdo tipo... Agora! Só falta 1 hora! E nós ouvimos histórias de malta que acordava no 12º às 5 da manhã para estudar para o teste e mais nada. E o resto do período não estudava. Portanto, é tudo na linha vermelha. Tinha sintomas, teve prejuízo da funcionalidade? Não. O funcionamento era um funcionamento de PHDA? Sim. Para um olho clínico, Claro. não é? Que olha para trás, já via ali. E para um olho parental, porque o pai e a mãe vêm. Sabiam. E quando não chegam aqui a dizer assim: doutora, o meu marido também. A gente sabe que ele é igual a ele, também perde-me 4 iPhones por ano, já estou cheia de lhe pagar aviões, que ele perde os aviões. Estás a perceber? E com isto a gente começa-se a lembrar de uma série de pessoas da nossa vida que deviam estar a ser diagnosticadas. Eu ia pegar num ponto que tu falaste há bocado, Inês, e que agora ou seja, fala-se imenso disto, que é o efeito do telemóvel, não é? Que os telemóveis e os ecrãs e a rotatividade de conteúdos e as redes sociais que estão a causar PHDA. Pronto. Acho que da conversa que tivemos até agora se percebe não causam PHDA, mas podem contribuir para essa dispersão da atenção e para que a pessoa não treine ou não tenha mecanismos de compensação, certo? Isso. Digamos que usar o telemóvel aliado ao contexto das crianças e dos adultos, que é de inatividade, pode estar então a tornar manifesta esta doença em todas as idades. Agrava muito.
Olha, uma das coisas, eu tenho assim uma lista de frases que as pessoas me dizem na primeira consulta depois de começarem o tratamento da PHDA. E uma das que eu ouço muitas vezes é: eu agora chego ao fim do dia e tenho bateria no telemóvel. Porquê? Porque a PHDA faz com que a pessoa disperse rapidamente dos estímulos e vai recorrer a quê? Ao telemóvel, que é super gratificante sempre. Há mensagens, depois depende do perfil da pessoa. É uma pessoa que é muito sociável, que se gratifica com os estímulos interpessoais, vai mandar mensagens, vai ver quantos likes teve. É uma pessoa assim, menos esse perfil, gosta mais de adrenalina, vai fazer o quê? Apostas desportivas, vai ver o futebol, por aí. É uma pessoa, o que a pessoa faz no telemóvel há várias possibilidades. Okay? É uma senhora que é muito gratificada por compras. Vai no Shine, vai na Temo. na Temo. Pronto, isso aí depende muito. Então o telemóvel é um sintoma ou é um agravante? É um agravante. Não faz o diagnóstico da PHDA, mas realmente as pessoas com déficit de atenção têm um tropismo enorme para se distrair com o telemóvel. Eu às vezes penso assim: Inês, como é que seria tratar a PHDA no século passado? Tipo, eles distraíam-se com o quê, meu Deus? Mas que se distraíam, porque as descrições de PHDA começam em 1798. E o que é que faziam já agora? Nada. Há doentes meus que efetivamente dizem que se distraem só com o seu próprio pensamento. Um fenómeno chamado mind wandering, em que há uns que esse fenómeno específico dentro do mind wandering é o daydreaming, maladaptive daydreaming, chama-se assim, em que a pessoa está literalmente a construir enredos com personagens na sua cabeça e sente um prazer enorme naquilo e ai de quem interromper. Mas tu ficas a fazer isso como? Fico assim sentada com os olhos abertos ou deito-me na cama a pensar naquilo. Estás a perceber? Portanto, há pessoas que se distraem tipo, só na sua mente e sinceramente até acho que é de valor. E este aspecto do telemóvel, provavelmente o exemplo oposto seria a atividade de ler um livro, ou seja, ler um livro é das tarefas do ponto de vista atencional mais exigente, porque por um lado implica a supressão dos estímulos exteriores, ou seja, é muito difícil alguém estar a ler um livro. Claro que depois também depende da complexidade do livro, é diferente se for uma banda desenhada ou um romance, mas é difícil alguém estar a ler um livro concentrado e ao mesmo tempo conseguir estar a fazer outras tarefas. É uma tarefa muito exigente do ponto de vista atencional. E de facto, uma da percepção que as pessoas têm tido, não é, ultimamente, é que as crianças e os adolescentes e os adultos também leem cada vez menos livros, não é? E provavelmente em épocas passadas não aconteceria tanto isso, pelo menos às pessoas que conseguiam ler, não é? E que sabiam ler. Esta questão de ler um livro, quer dizer, para mim faz algum sentido, mesmo até em termos de neuroplasticidade e tudo. Para mim faz sentido pensar que alguém que tenha um hábito todos os dias ou um hábito muito bom de leitura, pelo simples facto de ter esta experiência de leitura, pode melhorar a sua capacidade atencional e pode construir aqui até uma boa reserva, não é? Portanto, isso para mim faz todo o sentido. Claro que as pessoas que mais precisavam disto, neste caso, por exemplo, as pessoas com PHDA, são aquelas precisamente que têm mais dificuldade em fazer esta tarefa, mas são aquelas que mais beneficiariam, ou seja, este tipo de exercícios pode ser extremamente terapêutico. Ia-vos perguntar um bocadinho sobre isso em termos de tratamento, não é? Ou particularmente até nos fios da navalha, ou quando não há decisão farmacológica, quais é que são assim as estratégias que... Mas deixa-me só dizer mais uma coisa sobre as tarefas, porque o Gustavo falou no livro, mas eu gostava de mencionar outras tarefas, só para quem nos estiver a ouvir e que não tenha ideia do que é a PHDA. A PHDA afeta as tarefas mais simples. Não é, às vezes, eu tenho PhD students que são ótimos, brilhantes, malta que trabalha na Google, que só entra para a Google pouquíssimas pessoas. E, no entanto, nas tarefas mais simples é que têm as grandes dificuldades. Exemplo, ir às compras ao supermercado. E entram lá. E depois é muita cor, é muita coisa para escolher. E vou levar este ou este. Tomar decisões é muito difícil para quem tem PHDA. Porque tudo é relevante. Isto. E ficam distraídos. Estão a ver uma criança na escola a distrair-se com tudo. Supermercado, horrível. Guiar é uma tarefa atencionalmente dificílima. É preciso estar a ver o carro da frente, o carro de trás. Se está um peão a passar, monitorizar a velocidade. Apanham multas de velocidade do caralho porque
não percebem a velocidade a que estão a ir. Uma doente minha, médica, que me diz assim, eu quando olho para a esquerda, estou a ver a esquerda. Quase tipo um neglect. Esqueço-me que existe a direita. Tipo, coisas simples. Os estudos, aliás, mostram isto que a Inês diz. De facto, as pessoas com PHDA têm mais acidentes de viação, fazem mais TCEs, morrem mais na estrada. Atropelamento. E até há estudos muito interessantes que mostram que a medicação e o tratamento farmacológico têm um efeito que reverte e é um efeito corretivo destas Outra tarefa que para qualquer pessoa é básica, mas que para quem tem PHD não é, falar com alguém. Falar implica, uma pessoa vai falar, eu vou ter que ouvir. Vou ter que ouvir, prestar atenção ao que ela me está a dizer, perceber qual é o momento certo para eu entrar. Os muito hiperativos ficam, quero falar. Portanto, esta dança comunicacional. Depois, ok, agora é a minha vez. Então, eu tenho que organizar o meu discurso. Mas eu não consigo organizar o meu discurso. Eu vou começar por esta ideia, por esta ou por aquela. De certeza que vocês conhecem pessoas que falam e não se percebem nada que elas dizem e depois misturam temas. Mas elas até acham que estão a dizer, não acham, ou seja, têm a noção de que se perderam um bocado, mas não uma noção real do quão... Olha que tem. Olha que tem. A maioria tem. Alguns doentes dizem, tipo, eu não sei para onde vai a ideia. Eu estou com uma ideia e de repente, vem outra. E eu fico perdido. Sei lá, na consulta, um exemplo da comunicação. Estão a falar e depois estão sempre assim. Mudam. Desculpe, doutora, é que se eu não disser agora, vamos esquecer. E depois, é sempre isto pronto, falar é dificílimo. Há pessoas cuja queixa principal é, eu não sei falar. E é tipo, amiga, não sabes falar? Tipo, estás a fazer um doutoramento, é óbvio que sabes falar. Ou então, dizem o que não devem na hora errada. Porque sentem uma coisa dentro delas e é tipo... Têm que dizer, quase que uma espécie que é muito a sensação de ou digo agora ou vou-me esquecer. Mas também na impulsividade, Gustavo, tipo, podem dizer completamente uma coisa descabidíssima ao chefe e arranjam uma bronca todo também. Mas nem todas as pessoas com PHDA são impulsivas ou são características que podem ser separadas. A PHDA há um temperamento que pode ser distinto desse, não é? Exato. Primeiro é isso. O temperamento contamina tudo, como tudo em psiquiatria. Aqui podemos confundir conceitos do que é temperamento, personalidade. Aqui é P de perturbação, H de hiperatividade / impulsividade e DA de déficit de atenção. E pode-se ser um, outro ou ambos. E depende do momento da vida. O clássico é, em criança, muito H, saltos por todo lado, parte tudo, não está calado na aula. Com o envelhecimento vai ficando muito DA, muito déficit de atenção. Como é que nós vemos isto? Perguntamos, ele conta-nos sobre a sua vida. O que a literatura recomenda ativamente é que a gente chame alguém que conheça na infância, porque a pessoa tem assim uma ideia, vagamente, sim, eu portava-me um bocadinho mal, mas nada como vir a mãe. Há consulta para contar, ou recados da escola, podemos pedir cadernos. Eu peço primeiro porque é muito informativo e segundo porque acho lindo nós estarmos ali com o adulto a vermos a criança que ele um dia foi. E a pessoa está, às vezes a mãe está a contar e está o adulto assim a olhar, tipo... Eu era assim. E é mesmo, não sei, é uma e parte para as bonita. Pessoas também é positivo. E sobretudo os jovens adultos hoje conseguimos ter acesso a estes registros escolares. Ou seja, na maior parte dos casos, não é só a nota quantitativa que o professor dá, mas também há em muitos registros uma apreciação qualitativa do comportamento. Sim. E isso é extremamente valioso. A nota não interessa nada. Eu estou preocupada com a descrição qualitativa, porque isso é outro mito, é que as pessoas com PHDA tiveram mais notas. Não, podem ter tido 5 a tudo. Mas como é que foi? À custa de quê? Como é que tu estudavas? Eu para estudar, eu tinha que estar dentro do chuveiro. Já ouvi isto. Era só no chuveiro, com o barulho de água a correr, e eu punha-me lá, revestia o chuveiro com micas da matéria, e eu para estudar era no autocarro, com aquele barulho assim, de fundo do autocarro. Era só assim que eu estudava. Pá. Deixa-me só, a Cristina fez uma pergunta sobre como é que isto se trata, não é? Principalmente naqueles... Eu própria estou a relembrar para não me esquecer, porque ia fazer uma pergunta antes de chegarmos aqui ao tratamento, relativamente ao que estavas a dizer, que nas crianças é mais o H, ou seja, é mais manifesta a hiperatividade, normal na maioria dos casos, e agora qualquer criança
que não para quieta, vou usar esta expressão, é logo contada como é teu filho ou tua criança, esta criança deve ser hiperativa. A minha questão é, e acho que sei a resposta, mas queria que fossem vocês a dizer, isto é verdade ou não? Ou seja, há um grau de normalidade na criança não saber estar, não é? Pronto, tem a ver com a imaturidade dela e com o temperamento. Mas a primeira pergunta é essa. E a segunda é, nós devemos deixar a criança manifestar essa hiperatividade ou devemos tentar contê-la? Porque a maioria das pessoas, pais, professores, o que fazem é, eu já te disse para estar quieto e eu já te disse que tu és insuportável e vais ter que o fazer, senão eu dou-te este castigo. E a criança contém, de certa forma, esse impulso, essa necessidade, para ter um reforço positivo, mas depois aquilo vai ter que se manifestar de alguma coisa. Isso. Portanto... O primeiro é, nós não diagnosticamos pessoas diferentes. Nós só diagnosticamos pessoas com sofrimento ou com prejuízo da funcionalidade. E esses exemplos que eu falei de que são diagnosticados em adulto, muitos não tiveram um único sofrimento. Muitos tiveram, mas muitos não. Porquê? Porque tinham canais. Os pais eram muito contentores, andavam em desporto tal escape. Essa era a minha pergunta. Isso é bom? Ou seja, É muito deixá-los bom. manifestar... É muito bom. E a pior coisa que podemos dizer às crianças é frases como tu és isto. Porque a criança acredita-se. Tu és mal educado, tu és preguiçoso, tu és... sei lá, o que os meus doentes contam que ouviram uma vida e que vão-se acreditando. Quanto muito, tu hoje estás mal educado. Tu hoje estás, não é? Tu Não és. És. Tipo, quando vem de um pai e de uma mãe, então aí é que é tipo... Pá, são os espelhos que a gente tem do mundo quando somos crianças. Se o nosso pai não gosta de nós, se nos ralha de manhã à noite, então se calhar eu não valho nada. Pronto. Portanto, não, a resposta é não. Devemos arranjar canais para a criança libertar. E se esses canais não forem suficientes, se a criança não consegue mesmo estudar, tem potencial para mais e está a ficar aquém do seu potencial sistematicamente, então aí chegamos ao fim das medidas psicoeducativas que os pedopsiquiatras implementam e entramos no tratamento farmacológico. E era um bocadinho isso que eu ia perguntar também desta questão do que é normal ou não, não é? Se para uma pessoa, se a pessoa conseguir estudar com o barulho do chuveiro, mas isso funcionar para ela, até que ponto, não é? Que determinamos que isso não é... Pois, onde nós pomos a fronteira da normalidade e do patológico, neste caso mais específico da PHDA, é muito na questão do rendimento e do prejuízo académico e da funcionalidade. Claro que essas fronteiras, não é, são muito difíceis e se há área na psiquiatria onde isso é difícil, não é? Porque isso é o critério da funcionalidade e do sofrimento psíquico é um critério transversal às perturbações mentais, mas na área da PHDA é muito difícil. Só para dar um simples exemplo, na PHDA as prevalências de PHDA são extremamente díspares em países até mesmo dentro do mundo ocidental, ou seja, temos prevalências completamente diferentes nos Estados Unidos do que temos em França, Portugal ou Espanha. Dependentes do diagnóstico ou da neurobiologia? Do diagnóstico, ou seja, os critérios, okay. mesmo utilizando, ou seja, mas claro que isto aqui também depois depende dos sistemas de saúde, há vários fatores que estão envolvidos, mas para uma doença extremamente neurobiológica e genética, como a Inês referiu, não é? Não deixa de ser curioso esta disparidade de prevalência de PHDA em países, até estou a dizer, do primeiro mundo, porque obviamente que os do terceiro mundo não haverá. Tem a ver com os critérios, mas para além do prejuízo académico que o Gustavo falou, não posso deixar de acrescentar outros tipos de prejuízo, porque as pessoas acham que a PHDA é associada só à escola, e não é. A condução, onde está a condução, onde está a pagar contas, a gestão da vida toda doméstica, onde está a ser pai e ser mãe. É difícil ser pai e mãe com déficit de atenção. Eu recebo mulheres destruídas por dentro, porque ouvem que são más mães, deixaram os filhos esquecidos na escola, porque não conseguem organizar-se para cozinhar. Isto é tudo, faz parte da vida adulta e envolve muitas funções executivas. A parte do trabalho, claro, apresentar as coisas a tempo, cumprir deadlines, falar direito para o chefe, chegar a horas ao trabalho. Portanto, isto é vai muito além da parte académica. E um sintoma que se fala muito agora em integrar os critérios, que é a desregulação emocional, que aí no adulto, na criança também, mas no adulto
São aquelas pessoas que em plena discussão também há quem chama o síndrome do Hulk, que atiram com coisas, ficam completamente irritados e passados 5 minutos, ixi, o que é que eu fiz à minha vida? E nesses casos, tratar a PHDA resolve isso, porque muitas vezes o que se faz é trata-se isso, trata-se a irritabilidade, trata-se, ou seja, começa-se a tratar como se aquilo fosse quase uma depressão, um síndrome ansioso. Se tratarmos de base a PHDA, conseguimos depois evitar esse tipo de comportamentos e, portanto, evitar o tratamento farmacológico dos mesmos? Porque isso é depois uma questão do diagnóstico diferencial da desregulação emocional. Porque a desregulação emocional, de facto, como a Inês disse, pode ser de facto um sintoma da PHDA, que é, aliás, em termos sintomáticos, é claramente muito relevante, só que não será, aqui o problema é que não é tão específico, enquanto que a parte da hiperatividade, impulsividade e o déficit atencional são bastante específicos, não é que a desregulação emocional está muitas vezes presente, só que o problema é que não está só na PHDA, está presente também em outros quadros clínicos, como a depressão, por exemplo, A perturbação borderline, a hipomania. Claro que a desregulação emocional, sendo parte da PHDA, em muitos doentes, quando nós tratamos, por exemplo, com psicoestimulante, ou seja, no tratamento farmacológico, ao mesmo tempo que existem melhorias na parte atencional e da hiperatividade, também existem frequentemente melhorias em termos de regulação emocional. E é um dos tratamentos que tem uma eficácia, um tamanho de efeito maior. Ou seja, tratar PHDA é muito gratificante nesse sentido, porque as pessoas dão mesmo a volta à vida delas. Ou voltam para a universidade, começam com os projetos todos que tinham inacabados porque não se conseguiam organizar, dizem-me coisas, este é o meu ponto fraco, emociono-me muito quando os pais e mães dizem, opá, eu agora tenho paciência para o meu filho, tipo, eu não conseguia brincar e estava sempre com fogo no rabo, queria... sei lá, mudam muito a vida delas, embora a medicação não resolva tudo, nem seja logo para medicar. Nós temos que ver o cut-off, que é bastante subjetivo também aí. O tratamento é multimodal. Por um lado, a medicação, sendo que a primeira linha é claramente os psicoestimulantes. Depois, alterações no estilo de vida. Qualquer pessoa que durma mal sistematicamente apresenta déficit de atenção, não há milagres. Portanto, garantir qualidade e higiene do sono. Há algumas coisas na dieta que se podem fazer, em comum nesse aspecto com a depressão e a ansiedade, frutas e legumes, garantir um bom aporte de todos os nutrientes, diminuir os corantes e os conservantes, há alguma evidência nesse sentido, ácidos gordos ômega 3 em suplemento ou com boa ingestão de peixe, exercício físico, há muitos doentes a baixar a dose psicoestimulante depois de começarem com exercício físico, mas tem que ser a sério, não pode ser uma caminhadita. Tem que ser... tenho muitos doentes que naturalmente orbitam para as artes marciais. Não sei porquê, há ali qualquer coisa mágica. Talvez também a rigidez ou a estrutura que falávamos. Eu acho que sim, sentem-se muito... As regras... E o treino a arte marcial, o desporto de combate também, mas a arte marcial mais tem esta parte do concentrem-se, perseverança... E do autocontrole, não é? Exatamente. E por acaso, a esse propósito, qual é aqui o papel do agora também ai meu Deus, abadalado, não é assim que se diz? Tão badalado. Badalado, eu disse abadalado. Tão badalado mindfulness, não é? Agora faz-se mindfulness para tudo, não é só para isso, é para a depressão. Tem alguma evidência, é para... o mindfulness e a meditação, tem alguma evidência na PHDA, também o yoga. Aí o yoga é um bocadinho diferente do exercício físico que eu estava a falar, que era o muito cardio. O yoga é parte do treino da atenção focada, não é? Ao fim e ao cabo. E depois, por último, temos a aprendizagem de técnicas. Há quem chame Coach for ADHD, que é coisas tão simples como estudar, técnicas próprias para ti, para tu estudares. Ora, tu és mais visual, és mais de movimento, aprendes com as mãos, aprendes a ouvir, aprendes a ler, como é que é? Dissecar como é que aquela pessoa vai ter mais sucesso a estudar. Vamos organizar o tempo, aprender a priorizar. Pronto, isto são tudo são técnicas, ao fim e ao cabo, zero farmacológicas. Como arrumar a cozinha. Há doentes meus que não sabem, porque as tarefas aparecem na PHDA, as tarefas aparecem como um peso e como se fosse um cocktail, um mix. Não há ordem, não é? Não há ordem. E eles precisam de ajuda para
olha, primeiro esta, depois esta. Tipo, eu ainda esta semana, não foi hoje, foi ontem, tive com uma senhora a escrever literalmente a lista, tudo o que ela tinha que fazer de manhã, e tivemos a pôr em grupos as coisas que ela tinha que fazer para nunca se esquecer das chaves, do cartão que ela precisa para o trabalho, da carteira, porque a saída de casa dela matinal envolvia carro, casa, não sei quantas piscinas disto, porque se esquecia sempre de coisas. Então o exercício foi nós fazermos quase uma coreografia que ela só tem que seguir. Tipo, uma lista, isto é feito com as crianças com PHDA, mas também é feito com os adultos. Com os adultos também. Eu acho que este aspecto que a Inês diz é muito interessante, das tarefas domésticas, não é? Porque de facto é um peso e obviamente que as pessoas com PHDA conseguem fazer as tarefas domésticas, mas a taxa de esforço é completamente diferente. E aqui falando um bocadinho, por exemplo, da própria neurologia, onde vocês de facto têm doentes com doenças neurológicas que de facto não conseguem fazer tarefas domésticas e é um não conseguir diferente. E por isso pode ser mal compreendido pelas pessoas que estão à volta, porque é de facto um nível feito, mas de não com conseguir, um nível de esforço. um nível de esforço que é invisível, obviamente, mas é feito com um nível de esforço enorme. E de sofrimento. E de sofrimento, também, que é importante. Sim, como me estavas a perguntar há bocado, mas se ela estuda no banho... Mas é que há um dia que ela diz, tipo, eu não aguento mais isto, meu. Eu não tenho mais micas. É disruptivo, não é? Eu não tenho água. Portanto, consegue, mas até que ponto, não é? Claro. E a seguir nasce-lhe um filho. Começa a dormir mal. Começa a ter que o levar à escola. O tempo que ela demorava, que era muito mais do que a média das pessoas a fazer as tarefas, fica encurtado. E ela vem à consulta e diz, doutora, agora vai ter que me ajudar. Eu aguentei até aqui... sem medicação, mas isto agora não dá. Tipo, eu agora já deixei o meu filho 3 vezes esquecido. A minha sogra diz que eu sou uma mãe de M. Eu por acaso agora tenho recebido muitas mães e percebo que aqui na cultura, na nossa cultura, aceita-se mais facilmente a um homem ser distraído, ser desarrumado, do que a mulher. A mulher vem muito mais que chicote porque na mão. Culturalmente, não é? Foi sempre uma função, se calhar, todas essas funções e responsabilidades mais adstritas à mulher, e portanto quando ela deixa de conseguir executar, perde valor, não é? Quase que não está a cumprir um dever biológico, não é? Exatamente. O homem, que graça. Engraçado. O carro em andamento, com o telemóvel no tejadilho. Que Distraída. graça, distraída. A mulher é tipo, Embora também se pode falar das diferenças de género que existem em termos atencionais entre o homem e entre a mulher, não é? Portanto, essa diferença também existe. Mas efetivamente que pode haver nas mulheres, por causa desta questão cultural, até o desenvolvimento de alguma culpa, não é? Aliás, estas pessoas depois, ao fazerem face, não é, a estas adversidades, a estas dificuldades, não é, qual é a resposta assim mais natural? É a diminuição da autoestima, sentimentos de culpa, menor valia, aquela sensação de não sou capaz, não é? Olhar para os outros conseguem, mas eu não consigo, não é? Daí que muitas das vezes a comorbidade com quadros do humor também seja muito frequente nestes doentes também. Claro que isto é apenas uma via explicativa, não é? Portanto, aqui uma perturbação do humor um bocadinho secundária a estes aspectos da autoconfiança, autoestima. Tem a ver com o sofrimento, não é? Causado. E o psiquiatra pode, numa fase inicial, ver só isso. Pois, até é uma pessoa que vai por um quadro depressivo e depois, Esmiuçando, colhendo não a é? história, percebe-se que o quadro depressivo é causado por uma PHDA não diagnosticada. E já agora falaste na diferença entre sexos. Existe uma diferença de prevalência entre sexos e se sim, se ela é dependente da idade e independentemente de haver diferença entre sexos na PHDA, há um mito, não é, de que a mulher faz o multitasking muito melhor do que o homem e que o homem é incapaz de multitasking. Isto tem um fundamento de facto na biologia ou isto é uma questão social que nos obriga a assumir papéis? Existe de facto diferenças em termos de género na PHDA em vários níveis. Por exemplo, desde a apresentação clínica, não é? Tendencionalmente as mulheres têm mais uma apresentação do tipo atencional, de déficit atencional. Existe também alguma diferença em termos de prevalência, se bem que aí podemos sempre especular, e esse é um raciocínio bastante importante,
que nas mulheres o diagnóstico é mais difícil, ou seja, pode haver uma certa tendência a um subdiagnóstico no género feminino e até eventualmente a um sobrediagnóstico no género masculino. Ou seja, temos de ter algum cuidado nesse aspecto. E existe também uma diferença muito importante em termos de comorbilidades, que é, no sexo masculino, existe uma maior tendência para uma comorbilidade, por exemplo, com abuso de substâncias, enquanto que as comorbilidades no género feminino podem ser mais a nível de perturbações do humor, perturbações do comportamento alimentar, por exemplo. Em termos de resposta aos psicoestimulantes, alguns resultados dispares, mas também pode haver algumas diferenças em termos de género. Na pedopsiquiatria, muito mais rapazinhos do que meninas. Na psiquiatria de adultos, igual ou até mais mulheres. Isto porque as mulheres são muito melhores a procurar ajuda na vida adulta, porque os homens não choram nem se vulnerabilizam. Aquilo que falámos há bocado, a trajetória típica do muito hiperativo que depois fica desatento, no sexo feminino muitas vezes não é assim. No sexo feminino começa logo desatento. É uma menina muito bem comportada, não chateia a professora, mas chega ao fim da aula, quem é que falou? A professora? Não sei. Usou mais aquela estratégia que tu dizias do daydreaming, se calhar. Daydreaming, mas como mulher... É expectável que se portem melhor. É expectável e as mulheres são muito melhores do que os rapazes a fazer de conta que algo. Fazer de conta que está atenta. Ela abana com a cabeça e a professora acha que ela percebeu. Os rapazes, isto é válido no autismo também, as mulheres são muito melhores do que os homens a fingir competências sociais. Tipo, as outras estão-se a rir. É para rir, de certeza, vão-me rir. Os rapazes não, são, tipo, querem lá saber. Mais concretos. São esquisitos, não são esquisitos. Pronto, portanto, as mulheres até nisto fazem o chamado masking melhor. E, portanto, passam uma vida pelos pingos da chuva, chegam a casa, estudam para compensar o que não ouviram, ou andam em muitas explicações, enquanto os rapazes mais depressa são diagnosticados em criança. Nesse aspecto têm uma vantagem, porque como são disruptivos, como se levantam, fazem barulho, partem coisas, ou têm mais traços antissociais, atiram, sei lá, um doente meu atirava com as lancheiras dos colegas para o teto da escola. Quer dizer, qualquer pessoa vai perceber que aquele menino precisa de uma intervenção. Precisa de ajuda. Seja PHDA ou não, temos que abordar o menino Zequinha porque as lancheiras não podem estar ali. As meninas não, muito mais isto, tanto há uma diferença de género brutal aí. Em relação ao multitasking, o multitasking não existe. Uma pessoa só faz uma tarefa de cada vez. O que pode é ir alternando entre tarefas, mas os estudos mostram que globalmente vai prejudicá-las a todas. Portanto, quem se gaba... Mas é uma capacidade, a alternância da atenção é uma função mental, não é? Pois, porque a atenção tem vários componentes, não é? Desde a questão, por exemplo, do início de um processo executivo, a atenção sustentada, a capacidade, ou seja, também de sustentar, e também há aqui esta capacidade alternada, que é a capacidade de uma pessoa, e nós essencialmente nos nossos estudantes o que vemos muitas vezes é a pessoa começa a fazer uma outra tarefa e a dificuldade está em retornar à tarefa que foi interrompida. Portanto, é uma outra coisa que, também a propósito desta diferença de género, nas mulheres nota-se também aqui uma grande associação com a parte hormonal, ou seja, na PHDA, na mulher, vemos uma grande flutuação de sintomas e uma grande oscilação em momentos críticos, como seja o período pós-parto, como seja, por exemplo, também aquelas mulheres que têm um maior predomínio de sintomas atencionais na semana pré-menstrual. No pós-menopausa também é um ponto crítico. Há mulheres que são mesmo sensíveis aos estrogénios no que toca às competências atencionais. Por isso há muitas diferenças. E sobretudo, o que a sociedade aceita. As mulheres têm mais traços de impulsividade. Fala alto, isto não é digno de uma senhora. Mas se for homem, que engraçado. É ótimo, tem presença. Tem uma não é? piadinha, tem que presença. Pronto, eu agora estou numa. Ontem foi dia da mulher, eu estou numa feminista hoje. Aquilo que a Inês disse também, de no adulto a mulher mais facilmente pedir ajuda, isso de facto é mesmo verdade. Esse diferencial também existe. Aliás, e na neurologia vocês de certeza que também veem muito aquele perfil, por exemplo, mulher 30, 40 anos com queixas atencionais, não é? É um perfil que vos aparece certamente muito na consulta, em que aí lá está, e entra aqui um diferencial também muito vasto. Sim, com queixas subjetivas de memória. Sim, queixas subjetivas de memória, exatamente.
Pois, eu ia pegar nisso. Portanto, esses doentes normalmente não chegam com medo de ter PHDA. Eles chegam-nos porque acham que estão a ficar dementes. Sim, E porque sim. ainda por cima estão É o na idade em que esquecimento. a mãe ou o pai na família ou alguém que conhecem está a ficar demente e a pessoa diz eu também só posso estar a ficar demente porque estou esquecida e portanto aparecem-nos neste contexto suspeitada uma doença de facto neurológica e não uma PHDA. Mas ia pegar nisto um bocadinho para vos perguntar se existe algum estudo, alguma evidência sobre o impacto que a PHDA tem no risco de demência. Porque, por exemplo, nós sabemos que a reserva cognitiva, a baixa reserva cognitiva, é um fator de risco para a demência. A baixa escolaridade é um fator de risco para a demência. A baixa socialização é um fator de risco para a demência. E a PHDA? Existem, e por acaso agora nos últimos anos tem havido um grande fascínio, e têm sido estudos muito relevantes. Ora bem, há aqui um aspecto que é importante. A PHDA por si só confere à partida um aumento de risco para a obesidade, para a hipertensão, para um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, perturbação de substâncias, para acidentes de viação, bater com a cabeça, já sabemos. E nesse aspecto, esses fatores podem ser mediadores de um aumento de risco que alguns estudos de facto sugerem que a PHDA confere um aumento de risco de demência. Mas atenção que estes mediadores, portanto, pode haver um lugar para estes mediadores que de facto constituem um aumento em termos de fatores de risco cardiovasculares e que poderão até explicar este risco. Existem também alguns estudos que sugerem que o tratamento para a PHDA, que mais uma vez que nós também sabemos que ao tratarmos a PHDA estamos a diminuir o risco destes doentes de desenvolverem, por exemplo, obesidade, diabetes, desenvolverem abuso de substâncias. Portanto, também faz sentido que ao tratarmos a PHDA estamos, de certa forma, a reverter este risco aumentado para a demência. Ou, se realmente tiverem essas ditas doenças, até por outra etiologia, hipertensão, diabetes, o tratamento da PHDA melhora muito a adesão à terapêutica das outras. Por exemplo, um diabético tipo 1, ou bem que tem aquelas bombas super evoluídas que a pessoa não tem que fazer nada, tipo pâncreas artificial, ou então envolve uma logística que uma pessoa com PHDA não tem, tipo estar a medir, depois dar as unidades em consonância, tipo, estamos não a falar vai funcionar de pessoas, e portanto a doença vai ser pior e os outcomes da doença... Mas muito pior. Mas muito pior. isso é válido para, lá está, é válido para muitas doenças psiquiátricas, não é? Porque também a maioria das doenças psiquiátricas causa alterações comportamentais que têm um impacto na adesão terapêutica e no estilo de vida que por depois, não é, por sua vez, vão impactar todo o risco cardiovascular, de demências, por aí adiante. A PHDA é mais uma, não é? É uma, mas pode ser mais relevante que outras, eventualmente poderá ser mais relevante. Claro que depois também há outras teorias, por exemplo, também há quem defenda que a PHDA pode de certa forma constituir uma vulnerabilidade neurobiológica, não é? Que pode predispor ou facilitar o início de um processo neurodegenerativo. Agora, sem dúvida alguma, que a mim parece-me que naquela equação das queixas cognitivas, em que nós temos de facto o envelhecimento subjetivo, ou seja, as queixas mais subjetivas, e depois temos o déficit cognitivo ligeiro, e depois temos a demência, ou seja, nesta tríade, não é? Poderá fazer algum sentido pormos aqui um novo player, digamos assim, da PHDA, por exemplo, de início tardio. E pode fazer algum sentido até para, em alguns destes doentes que se dirigem com queixas cognitivas numa determinada faixa etária mais tardia, haver algum lugar até para uma prova, por exemplo, para um tratamento com um psicoestimulante. Olha, adorei. Temos que escrever um artigo sobre isso. Mas já existem coisas... É verdade, e isso é uma causa tratável. Mas é espetacular. De uma pode ser uma causa tratável. Pode ser uma causa tratável de demência. Estava-me a lembrar precisamente de todos os doentes que nos chegam, lá está, pela via suspeita de demência, em que depois nós fazemos uma avaliação neuropsicológica e o déficit é executivo e atencional. Exatamente. Nós rotulamos, lá está aquele... Sintomatologia depressiva. Ou MCI não mnésico, que traduzido é déficit cognitivo ligeiro não mnésico, ou seja, sem alterações de memória, alta da neurologia, estudante fica perdido. E se calhar devia... Era o que tu dizias, se soubesse o psiquiatra a trabalhar connosco, ele ia logo dizer, espera aí, isto pode ser outra coisa, não é? É um player importantíssimo, porque eu também recebo pessoas que me dizem, eu tenho demência, diga-me a verdade. E tipo, são essas as perguntas. Mas tem 25 anos, tipo, não é possível, eu acho que é impossível, um caso raríssimo de Alzheimer hiperprecoce não existe.
E por isso é um red flag, arrisco-me a dizer algo. Mas aí tu dizes logo que não é. E esse não vem referenciado a nós. Eu falo do Pois, doente do- que chega aos Claro. 65, Sim, 70, sim. Aí, em que a reserva cognitiva já não permite compensar, em que as alterações da funcionalidade da pessoa começam a ficar alteradas e, portanto, parece que a pessoa está a começar um déficit cognitivo, mas a gente vê, tenho doentes que andaram 2, 3 anos e estão sempre iguais. Portanto, aquilo não é degenerativo de certeza, não é? E dificilmente será vascular, porque se fosse vascular também de alguma forma, em princípio, se notaria alguma progressão e se calhar estão nesse grupo. Pois, porque assim, porque os psicoestimulantes, por exemplo, nas doenças degenerativas já mesmo, nunca tiveram bons resultados ou resultados assim muito robustos. Portanto, aqui não há assim nada de animador. Portanto, se tratar de um processo degenerativo, quanto muito poderia mascarar ali um bocadinho aquele sintoma atencional. Agora, naqueles doentes que de facto têm déficits atencionais, não é? Não é por de facto terem uma idade mais tardia que podem não responder à medicação. Agora, porque até respondem, não é? Se existir um déficit atencional, não é por a pessoa ter 60 ou 70 anos que não pode haver uma melhoria significativa, quer clínica, quer em termos de funcionalidade. Claro que aí nesta faixa etária temos que entrar noutras considerações, nomeadamente das comorbilidades e das precauções inerentes ao uso de um psicoestimulante nesta faixa etária. pois, a parte cardíaca. Eu diria, assim, uma pergunta muito rápida que se pode fazer a essas pessoas olha, por acaso não tem nenhum neto que ande na pedopsiquiatria? Porque a probabilidade de ser um avô PHDA, ter assim, se a pessoa tiver um neto, não. Mas se tiver tipo 4, E começamos estamos a entrar ver a no- história ao contrário, não é? Estamos a ver no elemento Sim. mais antigo e tentar Sim. perceber de que forma é que Isso é- afetou a isso é- família. prospectiva. Este é um momento da história da medicina que é único, que é exatamente isto. Nós termos alguém a vir à nossa consulta para saber se tem a doença do seu filho. Sim, sim, sim. É difícil isto acontecer noutras situações. É normalmente ao contrário. Mas agora isso acontece imenso, não é? Porque a medicina avançou, está a chegar mais rápido às crianças porque estão a ser monitorizadas por médicos de família, não é? Os planos de acompanhamento infantil são enormes, quase todas as crianças têm um pediatra, portanto a criança vem antes. Isto acontece também em doenças neurológicas genéticas, em Tá, que o pensar pai exatamente ou a nisso, mãe em que até- admitem que aquilo, eu nasci assim, sou assim, sempre fui assim, e agora o filho foi diagnosticado e eu se calhar tenho a doença do meu filho. Por exemplo, Uma distrofia miotónica. As famílias com distrofias miotónicas andam aí às vezes sem diagnóstico porque nós somos todos iguais, isto só pode ser de família. Mas depois há uma criança em que o pediatra diz alto lá porque isto não é normal, há diagnóstico e agora vamos correr a família toda. E há imensas doenças, não é? Sim, eu estou a dar uma tens com a qual um lido exemplo, mais. Nas perturbações do espectro do autismo na criança, que depois Sim. começa a ser diagnosticada. É igual e ao pai, é percebes aquela que o coisa, pai é igual ao também pai, ou é igual à igual, mãe, mas que isso andam na nossa. Formas mais Sim, ligeiras, sim. claro. Mas da nossa, há muitas doenças genéticas. Eu, do meu campo, podia dar exemplos de doenças Mas genéticas. acho que é isso, esse desenvolvimento do estudo genético permite-nos agora ver as coisas, essa história familiar quase inversa, não é? Isso. É Estamos a lindo, eu acho acompanhar. lindo. Aqui que temos as emoções ao barulho, acontece que o pai hipercrítico da criança, o que mais ralha, o que mais tu isto, és um preguiçoso, e de repente É igual. mete a carapuça ali e das duas uma. Ou faz uma identificação com o filho brutal e aquilo, a dinâmica melhora imenso. Ou então faz um movimento depressivo, tipo... De culpa, Que talvez, fiz eu ao não é? meu filho, eu Pois. sou exatamente assim, eu a criticá-lo. Aquilo que criticava até era aquilo que sentia, as limitações que sentia. Porque às vezes a pessoa está a berrar para um espelho. Claro. Pois. Muitas vezes está mesmo. Acontece que não há semana nenhuma porque eu chamo sempre os pais para darem a história do passado dos filhos. Não há semana nenhuma que não haja um elemento a olhar para o chão. Refletir A refletir. Ou a mulher assim: olha tu! Eu bem te dizia. Exatamente. E eu acho isso uma parte linda do nosso trabalho. É aquilo que eu dizia no início, de nós pensarmos a doença no agregado. Uma criança que tem 2 pais de mangas arregaçadas, opá, vamos pôr o miúdo em tudo, desporto de alta competição, vamos aprender estratégias de parentalidade. É uma criança que pode chegar a adulto sem nada,
só mesmo limpinho PHDA, ou então se tem uns pais todos desregulados aos gritos, um deles tem PHDA também não controlado, até bebe uns copos, anda numa escola péssima, chega a adulto, já tem perturbação de ansiedade, já se tentou matar, bebe também uns copos como o pai. Estão a perceber? É a mesma doença em duas famílias. Claro, e com O outcome manifestações. completamente diferente. Manifestações Sei lá, muito hoje foi o distintas. dia que eu me agarrei a uma doente minha e disse: olha, cagando a sorte, meu. Tiveste a lotaria da tua vida, a família dela impecável, o namorado que ela arranjou, deixa-lhe a lancheira à porta de casa, porque senão ela deixa sempre o almoço em casa, depois come a comida com bolora. Assim ela arranjou tipo um texto para a sua panela. E ele acha graça a todos os esquecimentos dela, ao estilo desarrumado dela. E ela, pronto, está ótima. Tudo funciona, não é? E sobretudo ela não vestiu aquela pele de defeituosa. Pois, da normal, é essa a questão, é que muitas vezes lá está o meio e as circunstâncias que se podem adaptar ou a pessoa encontrar um contexto que lhe seja mais E favorável. sirva. não é? Ela quer a minha ajuda, quer, porque agora está numa fase da vida em que ela precisa mesmo de se organizar para progredir na carreira e está impossível isso. Não consegue mesmo, não se consegue sentar, não consegue nada. Portanto, precisa da minha ajuda. Amanhã, eu já lhe disse, pá, amanhã podes não precisar de mim para nada. A minha hipótese é que ela, depois de aprender a viver com a medicação e de deixar de precisar do namorado como se fosse um bebê, se calhar o namorado não vai gostar. Porque Pois, também cria-se aquela pois. codependência. Se calhar gosta Exatamente. gosta do papel, não é? Pode acontecer, mas a minha hipótese é que esta mulher vai querer viver assim, com a medicação, vai gostar. Esta relação que a Inês, portanto, trouxe aqui, né? Portanto, a mulher com PHDA e, no fundo, o namorado que aceita a mulher tal e qual como ela é e até gosta dela precisamente por essas características. Isto traz-nos um bocadinho esta perspectiva, agora que os movimentos da neurodivergência também trouxeram para o campo da própria psiquiatria, em que a ideia não é propriamente, digamos, tratar o que é diferente, mas é simplesmente adaptar a sociedade e aceitar a diferença tal e qual como ela é. O que às vezes pode ser um bocadinho contraintuitivo, não é? Porque nós no nosso campo médico não é? Estamos habituados a avaliar, a diagnosticar o que é diferente e a tentar corrigir e a tentar mudar. tratar e a É tentar exatamente essa normalizar, não é? questão. Nós normalizamos tensões arteriais, normalizamos valores glicémicos, não é? Portanto, temos uma certa tendência de normalizar, não é? E isto pode ser contraintuitivo de todo, não é? Porque aqui, sobretudo estes movimentos nos últimos tempos, é mesmo esta a perspectiva não de tratar, digamos assim, mas de criar alterações na sociedade, não é? Na nossa estrutura, de forma a conseguir integrar e aceitar a diferença. Não é? Sim, no fundo, a pergunta que eu fiz no início acerca do sistema de ensino era exatamente essa, a minha questão. Era se nós também, se estamos a diagnosticar tanto, se a sociedade está a tornar isto tão manifesto, se não é um papel nosso também exigir que o sistema de ensino, lá está, se adapte e integre estas pessoas, não é? Como, lá está, estão no espectro da normalidade, não é propriamente de estar doente, não é? E, portanto, temos que lhes dar, da mesma forma que damos condições a uma pessoa que... Numa cadeira de rodas, por sim, exemplo, aí já não é? é doença, claro, mas se damos opções de adaptação para pessoas com deficiência ou com algum grau de incapacidade, exatamente, porque não adaptar uma coisa que nem sequer é se calhar doença, é só um extremo de um espectro, não é? Isso também nos leva, e a Inês poderá falar melhor sobre isso, a muito esta noção que nós psiquiatras, provavelmente é uma responsabilidade que nós temos enquanto psiquiatras, que é esta noção do advocacy pelos nossos doentes, ou seja, reclamar para os nossos doentes situações de igualdade, seja laborais, seja académicas, não é? Portanto, situações de igualdade para, de certa forma, diminuir uma certa injustiça neurobiológica, Claro, por exemplo, que claro. possa existir, não é? São as chamadas invisible disabilities. Isso. No autismo é a mesmíssima situação, ou seja, é uma pessoa que não tem qualquer evidência de dificuldade, mas que precisa de ajuda, por exemplo, a integração em trabalhos de grupo. Eu escrevo na carta para a universidade, olha, esta pessoa tem dificuldade em integrar-se nos grupos, há universidades muito queridas que nomeiam mentores, que ajudam a pessoa. Há poucas pessoas que sabem disto, mas saiu uma lei em como as faculdades são obrigadas a fazer
dentro de uma certa variabilidade, há faculdades mais investidas nisto e outras menos, mas há os mínimos olímpicos em que as faculdades são obrigadas a adaptar para a neurodivergência e outras, e da mesma forma que há surdez, há cegueira, há deficiência motora, para os seus alunos. E o nosso papel é levá-los ao extremo. Nós queremos que eles tenham direito a tudo. Mas e os outros também não têm direito? Acho que sim, os outros têm direito. Devemos ser o mais inclusivos, seja preencham ou não critérios e tirar a outros. Isto não é um que todos discurso tenham que se direito. pode levantar, não é? Alguém pode dizer assim, mas assim, eu também gostava de me poder levantar, que dava-me jeito, porque isto, claro, isto é um espectro, não é? Claro. E é subjetiva, a noção de necessidade também é muito subjetiva, não é? Também. E acho que, se calhar, não sei se querem deixar assim uma mensagem final ou alguma coisa que não tenhamos Acho abordado. que o Gustavo terminou já dissemos muita com uma coisa. das partes mais bonitas do nosso trabalho, com os neurodivergentes, que é perceber até onde é que nós temos que os ajudar e até onde é que eles têm que só brilhar. Tipo, isto no autismo é muito evidente. Tipo, estamos aqui, às vezes estou aqui com pessoas que são completamente únicas, especiais em toda a sua diferença, hiper criativas, mas que só trazem histórias de bullying, que têm os seus projetos criativos castrados porque as famílias acham que aquilo não tem lógica. E nós, tipo, só vai, tipo, isto é incrível, tu és linda, tipo, tua cor vai animar imenso a história das artes ou da ciência, dependendo. E é isso, é empoderar a pessoa na sua diferença. Alguém que uma vida inteira ouviu no autismo muito, tipo, sou esquisita, não olhas para mim nos olhos porque és mal criada, e de repente só, não, olha, espectro do autismo, meu, isso não tem mal. E é uma das coisas que nós mais gostamos e acho que levam os médicos às comunidades dos doentes. Temos que estar lá metidos para conseguirmos mesmo empatizar e encaminhar as pessoas para onde elas se vão sentir mesmo como um peixe na água. E que podem ser extremamente terapêuticas, como nós podemos perceber alguém que foi sempre marginalizado de certa forma, né? Que nunca ao encontrar ali pessoas que de certa forma partilham algumas coisas da sua experiência e da sua vida, isso é extraordinariamente terapêutico. Daí que muitas das vezes o diagnóstico conduz um bocadinho a este aspecto da pessoa descobrir outras pessoas com as suas dificuldades. Isso é muito terapêutico. Em que se estiverem todas juntas numa sala, de repente ninguém tem dificuldade nenhuma, porque toda a gente se entende. No autismo mais, o estilo comunicacional é muito mais fluido entre eles, ou seja, há até uma limite... teoria sobre isso, a dupla empatia, né? A teoria da dupla empatia que visa captar um bocadinho isto que a Inês está a querer dizer, ou seja, que a comunicação é mais fácil, em última análise, pronto, que a comunicação é facilitada entre duas pessoas autistas, por exemplo, do que uma pessoa autista e não autista, embora esta teoria também seja muito debatível, não é? Isso cá também depende do grau, digo eu, que não sou nada entendida nisso, mas deve depender do grau de autismo e do quão está lá a capacidade de comunicar de alguma forma, não é? Sim, nós estamos aqui no domínio das pessoas que não têm prejuízo da linguagem, não é? Claro, sim. Bem, Muito bem. a conversa já vai longa, eu acho que nós podíamos estar aqui várias horas a conversar sobre muitos temas e espero que tenhamos mais oportunidades para o fazer, mas temos que terminar. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Obrigada pelo a convite. nós por Obrigado pelo estarmos aqui. convite. Este é o primeiro episódio de podcast gravado na nossa clínica. Sim, podemos passar a publicidade que viemos gravar. A Inês pode... Estamos aqui numa salinha cheia de quadros, tem uns giradiscos, são todos bem-vindos na nossa sala de espera da Clínica do Quinto Andar.